De volta com a segunda parte desta edição especial do Plantão 47. Você participa com a gente aqui no nosso WhatsApp 999-27-3591. Hoje o nosso bate-papo é sobre a reforma trabalhista e também a Previdência. Aqui no estúdio, a doutora Vanessa, a doutora Maiara, respondendo os nossos questionamentos e, claro, esclarecendo aí, porque eu sei que tem muita gente com dúvidas ainda. Eu tenho um recado para você da Artipel. Volta às aulas da Artipel 2018. Olha, está dando o que falar aqui em Poços de Caldas. A Artipel tem um compromisso com você, cliente, de cobrir qualquer oferta comprovada da concorrência. E tem também promoção, tudo com 20% de desconto no pagamento à vista. Ou então pode pagar no cartão também, 20% de desconto à vista, ou então pode pagar no cartão. A maior variedade da região, com os personagens do momento, só na Artipel. Assis 674 e 1058 com Zona Azul grátis, aberta até às 7 horas da noite. Bom, primeiro bloco, demos só uma pincelada. Agora nós vamos entrar, vamos aprofundar um pouco mais no tema com relação às mudanças, da reforma trabalhista. Há uma discordância, tem coisas boas e tem coisas ruins, que acho que é a interpretação de cada um também. Sim, claro. Quais foram os principais pontos, as principais mudanças, doutora? Bom, são várias as modificações, mas principalmente a questão, por exemplo, de jornada de trabalho. Se fala muito que modificou o tempo máximo de jornada, isso na verdade não aconteceu, continua sendo 8 horas. O que a nova lei possibilita é que exista, por exemplo, o banco de horas individual. Antes o banco de horas, que é aquela questão de você poder compensar, vou sair 2 horas mais cedo hoje, amanhã eu trabalho 2 horas a mais. Ou se meu empregador me mandar trabalhar 2 horas extras hoje, ele não me paga. Amanhã eu saio 2 horas mais cedo. Isso é banco de horas, você acumula as horas que você trabalha mais para tirar de descanso. Isso antes só podia ser feito mediante negociação coletiva, ou seja, com o sindicato. E agora pode ser individual, então a empresa pode acordar individualmente com você que ela não te paga mais hora extra, você vai compensar os horários. Não precisa mais do sindicato nesse caso. Não precisa mais do sindicato nesse caso, agora a empresa pode fazer isso via direto, Porque isso aí tem aí uma questão de interpretação também, até por parte do trabalhador. Tem trabalhador que às vezes prefere pegar as horas. Mas aos olhos do direito do trabalho, os princípios trabalhistas, é negativo o banco de horas, porque, por exemplo, se você trabalha 1 hora a mais, você recebe no mínimo 1 hora e meia, porque tem um adicional de hora extra que é 50%. E o banco de horas é pareado. Trabalha 1 hora a mais, descansa 1 hora. Então você perde o adicional. O trabalhador está no prejuízo aí. Então aos olhos do direito do trabalho, os princípios, seria algo ruim, mas é o que você falou, depende, às vezes o empregado prefere, compensar, tirar de folga, enfim. Tem a questão do turno, 12/36, que a lei, ela também podia ser só mediante sindicato, e o turno 12/36 é um turno que é prejudicial também aos olhos do direito do trabalho. Você trabalha 12 horas seguidas e descansa 36. E a nova lei possibilitou que isso fosse feito também por acordo individual. Antes somente podia por sindicato. Mas aí, diante de várias manifestações, o governo ele recuou, ele solta uma medida provisória. A lei começou a valer dia 9, no sábado, dia 11. Dia 13, na segunda, sai dia 13 ou 14, sai a medida provisória 808, que é uma medida provisória que ela volta atrás nesse aspecto do 12/36, volta a ser somente mediante sindicato. E isso foi ruim? Ser mediante sindicato é positivo para o empregado, porque ele tem um resguardo. A empresa só vai poder mandar ele trabalhar 12 horas seguidas se o sindicato autorizar. E se for coletivo? Mediante a assembleia coletiva, da negociação. Tem a questão salarial, que é prejudicial, Antes existiam várias verbas que compunham o salário do empregado. Então, por exemplo, ele recebia o salário base, Aí recebia diárias para viagem, recebia gratificações ajustadas, outras parcelas que não eram salário base, mas que compunham o salário. Essas parcelas integravam o salário. Então, na hora que ele fosse sair de férias, na hora que ele fosse pegar o 13º, ele ia receber aquele valor completo. INSS, FGTS recolhia sobre o valor completo. Agora, a nova lei enxuga o que é parcela salarial. Ela diz que vai ser parcela salarial o salário, óbvio, comissão percentual, quem trabalha com comissão, e as chamadas gratificações legais, que são as gratificações que a lei determina que exista.
Então, tudo aquilo que for gratificação ajustada, habitual, não entra mais. A comissão e percentual entraria Entraria porque ela é, inclusive, uma espécie de salário, na verdade, né? O empregado pode receber só por comissão, por exemplo, se o empregador assim quiser, né? Muito não teria, bem. Desde que respeite o salário mínimo. Foi citado aqui, doutora Maiara, a questão dos sindicatos, né? E um dos pontos dessa mudança é a questão da não obrigatoriedade da contribuição sindical. Exatamente. Né? Eu falei com alguns sindicalistas nos últimos meses, né? Principalmente depois da mudança, e antes da mudança também debatemos muito lá na Rádio Difusora e aqui também no Plantão 47. O que eu percebi é o seguinte, é claro que cada um defende o seu interesse. Né? O fato da não obrigatoriedade da contribuição sindical pode fazer com que muitos sindicatos fechem as portas. Já está fazendo. Né? Já. Isso possivelmente vai acontecer muito. Mas eu ouvi muito dos sindicalistas de que a questão do enfraquecimento do trabalhador nesse lance da negociação. Né? Mas é justamente o que a lei, de forma geral, já conferiu, que é uma liberdade maior de tratativa entre empregado e empregador. Então, isso vai ao encontro dessa questão do sindicato estar, de certa forma, enfraquecendo com a figura com do sindicato acabou perdendo força, né, com essa mudança, né? Na verdade, é até um paradoxo, né? É um paradoxo. Porque ele coloca que o negociado tem mais força que o legislado. Em vários assuntos, ele coloca que as convenções coletivas, acordos, vão prevalecer sobre a lei, inclusive. Mas, do outro lado, ele tira a figura do sindicato em vários momentos, como eu citei para você, e ele tira a principal receita dos sindicatos. Então, os sindicatos menores, certamente, vão ter dificuldade para sobreviver se os empregados não colaborarem, porque eles podem se manifestar e ir lá e realizar a contribuição. Existe uma obrigatoriedade, né? Não. Se o trabalhador ali, o colaborador se sente... Eu falei muito isso lá, não sei se eu... Né? Pelo menos era a minha opinião. Se o trabalhador se sente representado pelo sindicato, acho que ele deve contribuir, por que não? Sim. Ainda mais agora, com essa liberdade maior de tratativas, né? Ter um sindicato para poder intermediar essa maior liberdade, que é dada, inclusive, para a maior autonomia do acordo e convenção. Com a reforma, os acordos e convenções coletivas passaram a ter maior autonomia em vários pontos. Por exemplo, até o intervalo intrajornada. Anteriormente, ele tinha um mínimo de intervalo intrajornada, de almoço, assim, de 1 hora. Hoje, mediante esse acordo, ele pode ser até um mínimo de 30 minutos ou até mais. Quem que almoça em 30 minutos, meu Deus? Então, tem vários pontos que conferiu uma autonomia maior para o acordo, para a convenção, até acima da lei, vamos dizer assim, no limite da lei, mas fica essa liberdade entre disposição entre empregador e empregado. Está tudo muito no começo, né? A doutora Vanessa citou a questão das brechas. Sim. Isso, a própria questão do almoço está na lei agora, né? Mas isso pode gerar um processo futuramente? O entendimento O trabalhador pode buscar os seus direitos? O entendimento do TST sempre foi muito firme, né, Mayara? No sentido de que o intervalo era impossível de ser reduzido, porque já existia uma lacuna na CLT que permitia o entendimento de que daria para reduzir o intervalo se tivesse refeitório na empresa, se houvesse uma concordância de sindicato e tal. Só que agora a lei se torna mais expressa, ela diz, pode ser de 30 minutos, né? Mas antes dessa reforma trabalhista, o TST sempre foi muito firme no sentido de não possibilitar a redução, porque trata-se de uma questão atinente até ao aspecto de saúde fisiológico do empregado, né? E isso seria intocável aos olhos do TST. E aí agora a gente vai aguardar para ver, né, como ele vai se posicionar. Existe, na verdade, uma em especial forma de trabalho novo, que também chama trabalho intermitente, né? Que também a gente está aguardando aí para ver como que isso vai acontecer, porque nem existe situação concreta disso ainda, né? É uma forma totalmente nova de trabalho. Que o empregado ele é registrado de forma permanente pela empresa, mas ele só trabalha quando a empresa chama ele.
Então, ele pode até trabalhar em outra empresa. pode. Então, né? por Ele exemplo, pode optar, né? a empresa vai chamar ele, né? Olha, Paulo, tá com 3 dias de antecedência, eu preciso que você trabalhe nos próximos 15 dias. Aí você vai ter 24 horas para dizer se quer ou não. Né? Se você não quiser, considera que você recusou. Se você quiser, você trabalha esses 15 dias, depois para. Aí você recebe as verbas referente aos 15 dias, depois para de trabalhar. Aí você vai trabalhar lá para outra empresa, né? Mas você continua registrado naquela empresa anterior. Então E o detalhe, como trabalha por esse período, por exemplo, nos 15 dias só, e não sabe nem quando vai ser chamado, se vai ser chamado novamente, as verbas trabalhistas não é só o período trabalhado. 13º proporcional, férias proporcional. Tudo é proporcional. Tudo nesses proporcional. 15 dias tem que ser pago. Justamente por ser intermitente e não saber quando vai ser chamado novamente. Inclusive tem uma previsão que é da medida provisória, essa que foi editada, né, alguns dias depois da vigência da lei, que diz que se você fica 1 ano sem ser convocado, considera o contrato rescindido. Então, tem até essa brecha, né? Mesmo tendo vínculo com a empresa? Mesmo tendo vínculo. 1 ano sem nenhum tipo de convocação, considera rescindido. Ó, não fui chamado, então eu vou procurar outra coisa. Isso. Aí você recebe pela metade aviso prévio e a multa do FGTS, né? E pode ter acesso aos valores de FGTS até 80%. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto do FGTS, que muito interessa. Aliás, muito estranho, né? Ano passado o governo federal liberou o FGTS nativo, né? Para muitas pessoas também. Sim. Né, e tudo veio de encontro com essas mudanças, Com as né? ideias, Foi aquela passadinha de mão ali na cabeça, né? Dar uma maciada, fazendo aquela alegria do povão e depois vieram as mudanças, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu, aí né? mesmo, tem até a questão da nova forma de rescisão, que ela tem ligação com a FGTS, né? Que existia muito na prática, no mercado, a ideia de vou fazer um acordo com o empregador, né? Então, eu trabalho para a Maiara, eu quero sair, mas se eu pedir demissão, eu perco o FGTS e perco o seguro-desemprego, se eu pedir de demissão. Então, eu combino aqui com a minha empregadora, ela me demite, eu devolvo para ela a multa do FGTS, que ela vai ter que me pagar, e tenho acesso aos valores do FGTS, né? E ao seguro-desemprego. É fraude, isso não pode acontecer, a gente mas acontece com muita frequência. Isso é com muita frequência, né? Isso, aí o que a lei veio e fez? Criou uma nova forma de acordo, de rescisão, que é a rescisão mediante acordo. Só que nessa forma, as partes entram em acordo e aí vamos demitir, vamos sair da empresa. Aí eu vou receber pela metade a multa do FGTS, ao invés de receber 40%, eu recebo 20% e recebo metade do aviso prévio. Né? Então é como se a gente meiasse prejuízo. O FGTS eu consigo sacar 80% só. Só que o seguro-desemprego não dá acesso. A rescisão mediante acordo, ela não dá acesso ao seguro-desemprego. O trabalhador não tem acesso, não vai tem. receber. E, na verdade, o seguro-desemprego era o principal objetivo desse acordo que Ou seja, não resolveu. Na prática não pelo menos a intenção de acabar com essa fraude, assim, na prática não porque não vai o objetivo ser maior se era... o interesse realmente é o seguro-desemprego, não vai ser era dar efetivo. aquela estabilidade até o cidadão conseguir um novo emprego, E aí quem né? tem um olhar um pouco mais protetivo, inclusive critica essa nova forma, porque diz que é mais uma forma do empregador coagir o empregado para ganhar menos dinheiro, né? E isso pode partir do empregador até mesmo ali. Exatamente, essa é a crítica. Vamos entrar até em outros campos aí, até do assédio moral mesmo. Isso. Forçar ali uma saída, sim. né? Isso acontece muito, né? Essa é a crítica. O empregador pode forçar o empregado a aceitar um acordo, quando na verdade, se ele fosse demitido somente, ele ia receber integralmente as verbas. Ou forçar ele a sair, né? Ou forçar ele a sair. Começa ali uma pressãozinha psicológica ali, tem gente que não aguenta, acaba deixando para trás, o que não deixa de ser um prejuízo grande para o trabalhador. Né? A doutora Maiara citou muito bem aí, a ideia era o que? É dar essa estabilidade, até a pessoa conseguir um novo emprego, até porque se ela conseguisse um emprego ali em 2, 3 meses, o benefício era cortado. Isso, exatamente. Né? Não tem, a hora que consegue um novo vínculo de trabalho, extingue, né? O seguro-desemprego já não é mais recebido. Então, essa finalidade principal com esse acordo, com essa possibilidade de acordo não é atingido.
Fica difícil. Eu quero falar para você da Fênix Fisiomed, agora com a segunda loja aqui em Poços de Caldas, na Piauí, próximo ali da Santa Casa, próximo das grandes clínicas. A loja ficou linda, viu, gente? Vale muito a pena. Você que está se recuperando, você que é profissional da área de saúde, passa lá na Fênix Fisiomed e fecha negócio. Tem também a loja tradicional, ali da Correia Neto, ao lado da Fonte das Rosas. Fênix Fisiomed, a saúde do jeito que você pede. Vai mandando sua mensagem para cá, 999-27-3591. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco tem a terceira parte desse Plantão 47 especial. Até já.